Então, o roteiro da aula número 5, com base nesse TCC do Diego Sônego, do ano 2018, da Universidade do Sul de Santa Catarina, cuja proposta era um plano de negócio doceria da Eli. Então, está aqui o TCC que eu li, as partes que mais me interessavam. Plano de negócio doceria da Eli, a curso de administração da Universidade do Sul de Santa Catarina. E tinha um plano estratégico, plano de marketing, plano de operações e plano financeiro. Eu me concentrei mais no plano financeiro, tá? Então, é a partir do plano financeiro que eu preparei esse enunciado aqui. Então, tudo o que vem depois é adaptado. Eu aproveitei o que se esperava de contas, comportamento de receitas, despesas, tributação, para fazer o que está aqui no enunciado. Tá? Aí no enunciado eu fiz aqui uma sugestão de contas. Essa sugestão de contas, eu já facilitei aqui o meu trabalho e se transformou, então, nesse arquivozinho Excel. Tá? Então, eu já tenho o balanço patrimonial com as contas que eu mesmo sugeri a vocês. E eu tenho a demonstração resultado com as contas que seriam mais interessantes. Okay? Então, aqui eu vou ler o enunciado passo a passo e vou lançando os efeitos dos eventos sobre o balanço e sobre o resultado. Tá? Então, é esse tipo de coisa que eu espero que vocês se habilitem a fazer também. Tá? Qualquer dúvida é só me interromperem. Bom, eu tenho aqui 2 sócios resolveram abrir no início de janeiro uma pequena doceria da Eli. Para isso, investiram capital próprio totalizado em 55 mil, valor depositado na conta corrente da empresa. 55 mil batendo em caixa e bancos, capital social, 55 mil. Então, a gente consegue fazer o exercício todo de ponta a ponta. Caixa e bancos, 55 mil. No evento seguinte, além disso, obtiveram empréstimo de longo prazo, BNDES, ao total de 60 mil, valor também depositado na conta bancária da empresa. Então, empréstimo de longo prazo, BNDES, 60 mil. 60 mil. Esse valor, então, engordou caixa e bancos. Então, o saldo de caixa e bancos passou a ser 55 mil mais 60 mil. E, como eu estou usando aqui o Excel, eu já tenho o facilitador que eu tenho como acompanhar os totais aqui. Tá? Mas também eu vou ter aquele desequilíbrio momentâneo em que, quando tiver receitas e despesas, não vou lançar o impacto de receitas e despesas dos lucros retidos, somente vou fazer isso ao final. Tá? Bom, quanto ao aspecto fiscal, a empresa é optante pelo Simples, devendo contabilizar ao final de cada trimestre a despesa do Simples, ou seja, imposto de renda, contribuição social e diversos outros tributos vão estar concentrados no que é chamado de Simples. A ser calculada pela aplicação da alíquota de 5,8% sobre a receita operacional do período. Então, essa alíquota de 5,8% eu devo ter obtido lá do plano de negócio ou de alguma outra informação complementar. Ok? Então, ao final do trimestre, eu vou pegar toda a receita operacional e sobre ela vou multiplicar 5,8%. Então, eu vou calcular o imposto de renda, na verdade, todos os impostos, inclusive imposto de renda, com a denominação de simples, dessa forma, diferente do que a gente fez até agora. Dentre os gastos iniciais de janeiro, a empresa pagou 33 mil em despesas pré-operacionais, voltadas para legalização, pequenas obras, engenharia e configuração do layout. Então, eu vou contabilizar agora uma despesa antes de falar de receitas.
Antes de começar as operações, antes da doceria começar a vender coisas, ela teve essa despesa pré-operacional de 33 mil. Tá? Então, contabilizar isso e pagar a despesa pré-operacional, vou lançar aqui 33 mil. E vou agora registrar no caixa menos 33 mil. E, deixa eu colocar aqui, número com separador sem casa decimal, separador de milhares. Então, a empresa pagou 33 mil despesas pré-operacionais, voltadas para legalização e etc. A empresa comprou 23 mil imobiliário e 40 mil, desculpa, 23 mil imobiliário e computador e 34 mil em equipamentos, tudo com pagamento à vista. Então, 23 mil em imobiliário e computador. Não tem tudo uma única linha, 23 mil. Eu poderia chamar tudo isso imobiliário. Vou colocar aqui 23 mil. Imobiliário e computador. E pagou. Então, caixa e bancos, menos 23 mil. Tá? E 34 mil em equipamentos, tudo com o pagamento à vista. Então, equipamentos todos, deve ser equipamentos de cozinha, etc., para fazer os doces. 34 mil em equipamentos, pagamento à vista. 34. Então, caixa diminuiu em 34 mil. Bom, avançando. Além disso, comprou 8 mil em estoques de materiais, pagando 40% à vista. Então, a doceria dali comprou 8 mil em estoques, pagando 40% à vista, o resto devendo a fornecedores. Tá? Esse pagamento futuro pode ter ocorrido em fevereiro, pode ter ocorrido em março. Então, ao longo do resto anunciado, pode ser que a dívida com os fornecedores diminua. Ou pode ser até que ao longo do trimestre a empresa tenha comprado mais estoques ainda. Mas comprou 8 mil em estoques, pagando 40% à vista. 8 mil em estoques. Então, caixa e bancos diminuiu em 40% sobre 8 mil. Tá? A conta fornecedores, então, começou com 60% de 8 mil. 4.800. Okay? Fornecedores começando com esse passivo de 4.800. Ao longo do mês de janeiro, vamos no mês de janeiro, a empresa realizou vendas de 28.950, com recebimento de 80% à vista. Então, 20% a receber. Então, a receita operacional de janeiro, 28.950. Eu vou estar aqui registrando a receita do trimestre como um todo. Então, vou juntar a receita operacional de janeiro com fevereiro e março. Então, a receita operacional de janeiro, 28.950. 28.950. Sendo que dessa receita, 80% foi recebido à vista. Então, vou colocar aqui caixa e bancos aumentando em 80% sobre 28.950. 28.950.
As contas a receber, vendas a receber, vou lançar aqui então em duplicatas a receber. O restante, 20%, ainda vai ser recebido em alguma data futura. Então, contas a receber, 20% dessa receita, 28.950. Ok? Então, 20% vezes 28.950. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só me avisar aqui. Bom, em janeiro, a empresa deu baixa em 7.000 de estoques de materiais para a fabricação de doces e tortas. 7.000. Então, a redução de estoques, fazendo com que os estoques caiam para 1.000. Esses estoques são materiais, então vou lançar em despesas com materiais. Ok? Então, despesas com materiais, a doceria teve essa despesa de 7.000. Materiais de consumo. Tá? Então, a empresa consumiu um conjunto aí de ingredientes para fazer uma parte, ou a totalidade dos doces em janeiro. Então, deu baixa de 7.000 estoques de materiais para a fabricação de doces e tortas. Contabilizou outras despesas variáveis, totalizadas em 1.120 com pagamento à vista. Então, o interessante da leitura de um plano de negócio é que quem elabora o plano de negócio já faz essa separação de despesas que vão ter o comportamento mais ou menos fixo, de despesas que vão ter o comportamento variável. Então, essa empresa contabilizou outras despesas com comportamento de despesas variáveis, totalizadas em 1.120, com pagamento à vista. Despesas variáveis, 1.120, com pagamento à vista. Então, caixa e bancos diminuindo em 1.120. A empresa contabilizou a despesa de depreciação e amortização de R$ 525. Então, a despesa de depreciação e amortização, 525. Então, o valor acumulado de DIA, 525. A empresa contabilizou despesas pessoal, R$ 6.000, com pagamento 4.500 no mês. O restante 1.500 vai se transformar no passivo pessoal a pagar. Ok? Então, 6.000 despesas com pessoal. Janeiro, 6.000. Pagamento no próprio mês, 4.500. Então, caixa e bancos diminuindo em 4.500. A parte não paga, pessoal a pagar. Okay? Bom, tudo isso, se a empresa tivesse um contador com o objetivo de apurar exatamente o lucro, o contador estaria utilizando razonetes, contas, um livro chamado Caixa e Razão. Tá? Mas eu não preciso de todo esse detalhe para passar esses conceitos, como os eventos contábeis, eventos econômicos e financeiros, impacto em balanço e resultado. Então, a despesa com o pessoal, 6.000, pagamento 4.500 no mês. A empresa calculou a despesa financeira de R$ 500, paga à vista. Despesa financeira, R$ 500. Então, caixa de bancos diminuindo em 500. Registrou despesas fixas totalizadas em 3.675, com pagamento à vista de 2.000. A diferença 1.675, despesas a pagar. Tá? Então, as despesas variáveis que foram apresentadas antes foram integralmente pagas. Então, não teve nenhum passivo aqui que eu poderia chamar de despesa a pagar.
As despesas fixas, uma parte foram pagas à vista. Então, vamos transformar a diferença em um passivo. Tá? Então, as despesas fixas, 3.675. Eu poderia juntar as despesas fixas com as variáveis, mas aqui é mais fácil para fim de exercício manter a separação. 3.675. Sendo que 2.000 foram pagos à vista. Então, caixa e bancos diminuindo em 2.000. A diferença se transformou em um passivo que eu posso chamar de despesa a pagar. Tá? Pagamento à vista 2.000, a diferença 1.675 se transformando em um passivo. Despesa a pagar. 1.675. Essa separação das despesas em fixas e variáveis, ela é interessante para fins gerenciais. Mas se essa empresa tivesse a obrigação de publicar relatórios, ela não precisaria fazer essa separação. Essa separação seria interna para fins de tomada de decisão gerencial. Bom, então a empresa registrou despesas fixas totalizadas em 3.675, pagamento à vista de 2.000. No início de fevereiro, aqui. Então, em janeiro, temos isso. Não vou precisar calcular o lucro nem a despesa com simples por mês, vai ser por trimestre. Então, vou continuar aqui a história. Então, no início de fevereiro, a empresa quitou todas as suas dívidas operacionais relativas a fornecedores, pessoal e despesas fixas. Então, todo esse passivo operacional, fornecedores, pessoal, despesas, a pagar, tudo isso foi zerado. Então, a conta fornecedores zerada. Então, eu vou subtrair 4.800 e vou diminuir caixa e bancos em 4.800. Então, fornecedores menos 4.800. O passivo perante pessoal também foi zerado no início do mês de fevereiro. Então, caixa e bancos diminuindo em 1.500. Pessoal a pagar diminuindo em 1.500. Então, mais um passivo desaparecendo. E as despesas a pagar também foram quitadas. Caixa e bancos diminuindo em 1.675. Menos 1.675. Despesa a pagar diminuindo em 1.675. Então, a empresa quitou todas as suas dívidas operacionais relativas a fornecedores, pessoal e despesas fixas. A empresa comprou mais R$ 8.000 em estoques, pagando 40% à vista. Então, mais 8.000 em estoques. Pagando 40% à vista. 40% à vista. Então, caixa e bancos diminuindo em 40% sobre 8.000. E a conta fornecedores aumentando em 60% vezes 8.000. Voltando ao patamar anterior de 4.800. Ao longo do mês, realizou vendas de 28.950. Então, na verdade, eu preferi aqui fazer uma repetição, como se fosse algo monótono. Certamente, vendas de um mês não são iguais a outro mês. Mas resolvi aqui repetir. Vendas exatamente 28.950 no mês de fevereiro, com recebimento de 80% à vista. Então, a receita do trimestre agora está sendo duplicada. Está aumentada em 28.950. Então, mais 28.950.
dessa receita, recebeu 80% à vista. Então, Caixa e bancos aumentando em 80% vezes 28.950. E a diferença aumentando as contas a receber. 20% vezes 28.950. Então, o passivo aqui engordou. Não se falou nada ainda. Desculpe, o ativo direito do Picasa CCB engordou e um pouco mais. E ainda não, o enunciado não falou nada ainda se as vendas de janeiro foram recebidas. Né? Então, ao longo do mês, realizou vendas de 28.950. Já registrei isso no resultado. Registrei que 80% foi recebida à vista. 20% se transformou em um direito de recebimento do Picasa CCB. A empresa deu baixa em mais 7.000 estoques. Então, os estoques diminuíram em 7.000. Despesa com materiais aumentando em mais 7.000. Qualquer dúvida, é só me interromper. Baixa de 7.000 estoques. Contabilizou outras despesas variáveis. 1.120 com pagamento à vista. 1.120, outras despesas variáveis, pagamento à vista. Então, despesas variáveis, mais 1.120. Pagamento à vista. Então, Caixa e bancos diminuindo em 1.120. Contabilizou a despesa de DIA de 525. Despesa de DIA. Então, a despesa de DIA agora duplicando. Mais 525. O valor acumulado de DIA engordando em mais 525. Mês de fevereiro, despesa de DIA 525. Contabilizou despesa de pessoal 6.000, com pagamento de 4.500 no mês. Despesa com pessoal mais 6.000. Com pagamento de 4.500 no mês. Então, diminuição de caixa e bancos de 4.500. A diferença se transformou no passivo, pessoal a pagar, 1.500. Então, contabilizou a despesa de pessoal de 6.000 em fevereiro, pagamento de 4.500 no mês. Calculou a despesa financeira de R$ 500 paga à vista. Então, a despesa financeira, mesmo valor de janeiro, 500. Essa despesa paga à vista, Caixa e bancos diminuindo em 500. Registrou despesas fixas totalizadas em 3.675, com pagamento à vista de 2.000. Despesas fixas, 3.675. Despesas fixas. De novo, mais 3.675. Professor, Sim? travou aqui para mim, eu não estou vendo mais as suas atualizações. Não está vendo? Eu estou gravando a aula. Qualquer problema, eu imagino que a gravação vai estar ok. Está ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem, mas... Ah, agora voltou. Voltou. O problema foi aqui a tela, né? É, a tela travou para mim. Tá Você bom. pode voltar um pouquinho, porque eu Eu vou acabei não voltar vendo. aqui o seguinte, veja só. Em que parte eu parei agora? Eu Você registrei tinha... agora há pouco a despesa com pessoal 6.000, pagando 4.500 no próprio mês, fevereiro. Lancei a diferença, passivo, pessoal a pagar 1.500 se transformou no passivo. Porque a contabilização de 6.000 de despesa com pessoal, 4.500 foi pago no mês. Depois peguei a despesa financeira de R$ 500, pago à vista. Então diminuiu o caixa, engordei a despesa financeira de mais R$ 500. E eu estou nessa situação agora. Registrei a despesa fixa de 3.675, agora, despesa fixa, aumentando em mais 3.675. E eu estava agora para registrar o seguinte: R$ 2.000 dessa despesa foram pagos à vista. Então faltava eu diminuir o caixa em 2.000 e pegar a diferença 1.675 e transformar em um passivo de despesas a pagar. Ok? Então, vou diminuir o caixa de bancos em 2.000. E a diferença dessas despesas fixas, 1.675, ficaram para ser pagas no futuro, provavelmente em março. Então, 1.675, um passivo, despesas a pagar. Faz 1.675. Então, eu fechei agora o mês de fevereiro. Tá? Ao montar o exercício, eu optei por repetir os valores. Mas, obviamente, em termos práticos, isso raramente estaria ocorrendo. Tá? Bom, a ideia foi mais me concentrar nas coisas mais importantes. Então, por isso, eu resolvi manter os meus valores monótonos de receitas e despesas. Mês de março começa como fevereiro. A empresa quitou as dívidas operacionais relativas a fornecedores, pessoal e despesas fixas. Então, vamos quitar todos esses passivos. Então, a empresa quitou sua dívida perante fornecedores. Então, caixa e bancos, diminuindo em 4.800. O passivo com fornecedores, desaparecendo, menos 4.000. O passivo com pessoal também desaparecendo. Caixa e banco diminuindo em 1.500. Pessoal a pagar diminuindo em 1.500. E despesa a pagar também quitadas. Esse passivo também quitado. Caixa e bancos diminuindo em 1.675. Menos 1.675. Despesa a pagar diminuindo em 1.675. Então, no início de março, a empresa quitou todo esse passivo operacional. Okay? Então, vamos continuar daqui. Comprou mais 8.000 em estoque, pagando 40% à vista. Então, estoque aumentando em 8.000. Com pagamento de 40% à vista. Então, caixa e bancos diminuindo em 40% de 8.000. A diferença, 60%, se transformando em passivo. Então, passivo fornecedores aumentando em 60% sobre 8.000. Volta ao patamar de 4.800.
Então, comprou 8 mil em estoques, pagando 40% à vista. Ao longo do mês, realizou vendas de novo de 28.950, com recebimento de 80% à vista. Tá? Aí observe que o enunciado não fala nada, é o seguinte, o que ela vendeu em janeiro já recebeu? O enunciado não fala nada, então esse direito de recebimento duplicado a receber está engordando, né? Então, a empresa, ao longo do mês de março, realizou vendas de 28.950. Então, é receitas operacionais mais 28.950. Mês de março. Com recebimento de 80% à vista. Então, caixa e bancos aumentando em 80% e 28.950. Ok? Fazer aqui. Refazer. 8.000. Onde é que eu estava? Deixa eu voltar até onde eu parei. Eu cometi algum erro. Está aqui. 80% de 28.950 engordando caixa e bancos. É isso? 20% se transformando em duplicatas receber. 20% de 28.950. Então, duplicatas receber engordando em mais 20% de 28.950. Tá? Então, a empresa realizou vendas de 28.950 com recebimento de 80% à vista, 20% a receber. Deu baixa de 7.000 estoques. Então, estoques diminuindo em 7.000. Despesas com materiais aumentando em mais 7.000. Deu baixa de 7.000 estoques. Contabilizou outras despesas variáveis totalizadas em 1.120 com pagamento à vista. Outras despesas variáveis, 1.120, pagamento à vista. Então, despesas variáveis aumentando em 1.120. Pagamento à vista, caixa e bancos diminuindo em 1.120. Tá? Contabilizou a despesa de DIA de 525. Despesa de DIA mais 525. DIA acumulado, engordando agora em 525. E tudo isso só para reforçar como os eventos econômico-financeiros, eventos contábeis, impactam em balanço e resultado. Tá? Bom, já contabilizei a despesa de IA. Próxima, contabilizou a despesa pessoal, 6.000, com pagamento de 4.500 no mês. 1.500 vai ser pago em abril, provavelmente. Despesa com pessoal, 6.000, pagamento de 4.500 no mês. Então, despesa com pessoal aumentando em 6.000. Com pagamento de 4.500 no mês, menos 4.500 no mês. A diferença pessoal a pagar, engordando em 1.500. Mais 1.500. Então, o passivo com pessoal a pagar voltou ao nível anterior de 1.500.
Despesa pessoal, 6 mil, pagamento de 4.500 no mês. A empresa contabilizou e pagou à vista a despesa financeira de 500. R$ 500, despesa financeira, mais 500. Com pagamento à vista, menos 500. Ok? Calculou a despesa financeira e pagou 500. Registrou despesas fixas totalizadas em 3.675 com pagamento à vista de 2.000. Então, despesas fixas 3.675 mais 3.675. Com pagamento à vista de R$ 2.000. Então, caixa de bancos diminuindo em R$ 2.000. A diferença, 3.675, a parte que ficou para ser paga no futuro, 1.675, passivo, despesas a pagar, mais 1.675. Tá? Então, até aqui é o que nós temos. No próximo parágrafo, vai se tratar do registro, do cálculo dessa despesa com o simples. Tá? Sendo que a tributação pelo simples não necessita que se calcule o lucro real. Então, eu não vou precisar calcular o lucro operacional, não vou precisar calcular o LAIR ou o lucro tributável. A tributação pelo simples é feita como? Aplica-se uma alíquota sobre o faturamento do trimestre. E essa tributação denominada de simples você paga no período seguinte. Então, a tributação que eu chamo aqui de despesa com simples, contabilizada de que forma? Ao final do mês de março, a empresa contabilizou a despesa fiscal do trimestre. Simples alíquota de 5,8% sobre a receita operacional trimestral, totalizada em 5.037. Então, eu já arredondei aqui para 5.037, tá? 5,8% sobre 86.850. Então, já arredondei a despesa com simples, a despesa do trimestre, 5.037. Tá? Essa despesa ficou para ser paga no primeiro mês do trimestre subsequente. Então, o calendário fiscal estabelece isso. Final de um trimestre, contabiliza o simples e paga de acordo com o calendário fiscal no mês seguinte. Ou seja, em abril, segundo trimestre do ano. Ok? Então, essa despesa com simples de 5.037 vai se transformar em um passivo. 5.037, despesa com simples. 5.037. E essa despesa vai ser paga somente no mês seguinte. Então, o simples, despesa com simples, transformando em um passivo. Tributos a pagar ou simples a pagar. Aqui. Tá? Então, esse foi o primeiro ou último registro do trimestre. O que é que se pede? Elabore o balanço patrimonial de 31 de março e demonstração do resultado do trimestre de janeiro, fevereiro e março. Tá aqui. Todas as contas foram movimentadas de acordo com os eventos. Eu tenho o ativo circulante totalizado em 64.950. O ativo não circulante, mobiliário e computador, mais equipamentos, menos valor acumulado de DIA. Então, o ativo não circulante totalizado em 55.425. Total do ativo, ativo não circulante mais ativo circulante. Passivo circulante. Essas 4 contas somadas. Fornecedores, pessoal a pagar, despesa a pagar e simples a pagar.
Passivo não circulante, só os empréstimos de longo prazo, BNDES, R$60 mil. Total do passivo, passivo circulante mais passivo não circulante, 73.012. O patrimônio líquido, falta eu contabilizar aqui esses lucros retidos ou prejuízos acumulados. Então, vamos ao seguinte, eu não calculei o lucro operacional, não calculei o LAI, não calculei o lucro líquido. Agora eu posso calcular o lucro líquido. O lucro líquido vai ser a receita operacional menos todas as despesas, incluindo a despesa com simples. Tá? Então, o lucro líquido dessa empresa no trimestre terá sido receitas operacionais menos o somatório de todas essas despesas. Pré-operacionais, materiais, variáveis, pessoal, fixas, DIA, despesas financeiras e simples. Essa empresa teve no primeiro trimestre um lucro líquido negativo. Tá? Então, ela não teve um lucro líquido positivo, teve um lucro líquido negativo. Nessa situação, o que seria mais recomendável? Ao invés de colocar um valor negativo em lucros retidos, o interessante seria colocar isso aqui como um prejuízo e acumular esse prejuízo nessa conta prejuízos acumulados. Tá? Então, por isso que eu recomendei e coloquei aqui uma linha lucros retidos e uma linha prejuízos acumulados. O que significa que o patrimônio líquido é o somatório do capital social, mais o que a empresa tiver acumulado de lucro, menos o que ela tiver acumulado de prejuízos. Tá? Então, eu vou lançar esse valor negativo, prejuízo de 7.647, no balanço patrimonial, como um acúmulo de prejuízo. Então, eu vou lançar aqui prejuízos acumulados, 7.647. Ok? Então, o patrimônio líquido terá diminuído de 55 mil para 47.353 em função desse lucro negativo. Ok? Bom, como eu lancei todos os eventos com impactos iguais em ativo e passivo, como eu lancei os impactos de receitas e despesas também de forma equilibrada, tá? Tendo cuidado de receita à vista aumenta o caixa e aumenta, lá no final das contas, o lucro líquido. Receita a receber não aumenta o caixa, mas aumenta o direito de recebimento duplicado a receber. Eu observo até que essa empresa, de acordo com o enunciado que eu preparei, ainda teria a receber venda de janeiro, venda de fevereiro e agora venda de março. Okay? Então, essas duplicatas ou contas a receber estariam engordando de forma não interessante, porque o interessante, na verdade, é a empresa receber mais cedo. Ok? Qualquer dúvida, é só me interromper. Eu ainda preparei aqui um desdobramento. Deixa eu lembrar o que era o desdobramento. Sim. Considere que a empresa tenha recebido os valores referentes às vendas a prazo dos 2 primeiros meses de operação. Tá? Então, o que ela vendeu a prazo nos 2 primeiros meses foi 28.800 e 28.950, 20% disso. Tá? O que ela, então, de acordo com o desdobramento, teria recebido no desdobramento, vendas a prazo dos 2 primeiros meses,
O que é que ela não receberia? As vendas a prazo do último mês, o mês de março. Então, no desdobramento, bastaria que eu pegasse 20% de 28.950 mais 20% de 28.950, diminui esse valor duplicatas a receber e o valor equivalente engordando caixa e bancos. Eu poderia colocar também o outro desdobramento. Tá? Mesmo a empresa tendo um prejuízo, um lucro negativo, ela pode ter distribuído uma remuneração aos sócios. Então, os dois sócios podem ter definido, olha, vamos distribuir aí uma parte do caixa como lucro, distribuição de lucros ou remuneração, a gente pode chamar de dividendos. Então, a empresa pode ter pago dividendos. Vejam até que ela tem um caixa. Tá? Então, os sócios podem ter definido no final do primeiro trimestre. Vamos pegar uma remuneração como dividendos, sei lá, R$ 5.000 e vamos receber. Ok? Os sócios tendo trabalhado, uma parte do que eles recebem estaria dentro de pessoal. Então, as despesas com pessoais pode ter uma parte que seria o prolabore. O prolabore seria os sócios estão sendo remunerados pelo trabalho. Mas a remuneração por eles serem sócios, a gente poderia chamar de dividendos ou participação nos lucros, ok? Então, vou colocar aqui, não no enunciado ou no texto, mas vou colocar como fechamento o seguinte. E se a empresa tivesse estabelecido, o sócio tivesse estabelecido, vamos dividir R$ 10.000 como dividendos, tá? Vamos dividir esses 10, vamos pegar esses R$ 10.000 e dividir entre nós dois. Então, os dois sócios poderiam ter recebido, definido o seguinte, vamos receber dividendos. É a remuneração por eles serem sócios. Então, se o sócio tivesse estabelecido isso, dividendos de R$ 10.000, tá? Esses prejuízos acumulados estariam aumentando em R$ 10.000. Ou o patrimônio líquido estaria diminuindo em R$ 10.000. Tá? Então, eu poderia ter agora a seguinte situação: prejuízos acumulados aumentando em R$ 10.000. E o caixa e bancos diminuindo em R$ 10.000. Então, esse seria o balanço patrimonial dessa empresa se os sócios tivessem estabelecido essa remuneração de R$ 10.000 a título de dividendos. Ok? Bom, são 10h35, eu consegui resolver isso tudo com a ajuda, pelo menos, do embelezamento do Excel, etc. Né? Trabalhei com contas, valores repetidos, só para que eu pudesse me concentrar, vocês pudessem concentrar no essencial. Tá? E o essencial é aquilo que a gente está vendo desde o primeiro dia de aula. Eu tenho eventos que impactam só no balanço, só em ativo, só em passivo, só em patrimônio líquido. Eu tenho eventos que impactam em resultado e em balanço. Eu tenho receitas, as receitas vão impactar no patrimônio líquido, mas eu posso registrar, contabilizar esse impacto lá no final, se eu quiser. Mas receita aumenta o ativo ou em caixa em bancos ou em duplicata a receber. Já despesas, além de diminuírem o patrimônio líquido, ou diminuem caixa e bancos quando são pagas, ou se transformam em um passivo. Tá? E a cada mês ainda tive o seguinte, tive eventos que correspondiam pagar parcialmente ou integralmente passivo. Então, pagar, quitar um passivo ou pagar parcialmente um passivo não é despesa. Quitar uma dívida não é despesa. Assim como pegar um empréstimo não é receita. Ok?